A graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos início agora à segunda aula da disciplina Bibliologia. E nesta aula nós trataremos sobre duas questões fundamentais no entendimento das Escrituras, que são a autoridade das Escrituras, que desdobra no entendimento da sua inerrância e infalibilidade. São dois termos importantíssimos quando nós nos deparamos com a palavra de Deus ou quando nós estudamos a palavra do Senhor, uma vez tendo em mente a compreensão da sua autoridade, que é divina, como nós vimos na aula anterior. Toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, ela é a palavra de Deus. Então, nós também devemos entendê-la como sendo inerrante e infalível. Eu quero só fazer uma correção relacionada à aula anterior sobre uma palavra grega mencionada quando nós tratamos sobre a inspiração. Eu mencionei a palavra pneumáticos. Na realidade, o termo, embora tenha ali também a expressão do Espírito Santo, mas a palavra relacionada à inspiração é theophneutos, que é justamente a inspiração dada por Deus. E a autoridade, segundo o teólogo Francis Pipers, a autoridade justamente não é alicerçada nesse entendimento de que a Bíblia foi inspirada por Deus. Não tem outra maneira de nós compreendermos a autoridade dela, senão nós dizermos, declararmos que ela é a palavra de Deus. Então, da mesma forma, como diz J.I. Packer, ele ressalta que todo compromisso com a autenticidade da Bíblia deve ao mesmo tempo ser considerado como um compromisso com a sua autoridade, de fato. E essa questão da autoridade da palavra do Senhor, da inerrância e da infalibilidade da palavra de Deus, tem sido, ao longo dos séculos, especialmente a partir da Idade Moderna, lá por volta dos anos 1500, um pouquinho antes, ali com o Renascimento, mas desde o início da Idade Moderna, que é o final do século XV, nós temos uma luta constante para desacreditar a palavra de Deus. Isso não envolveu apenas filósofos, cientistas, mas ao longo da história até mesmo teólogos, com teorias como o liberalismo teológico, que atira num aspecto sobrenatural do agir de Deus na palavra de Deus e muitas vezes atribui a certos eventos ou certos milagres, certos acontecimentos sobrenaturais da palavra de Deus como tendo sido como mitos, fábulas, lendas ou algo parecido. Então, desde a Idade Moderna, como nós nos referimos, no final ali do século XV, nós temos aí uma luta constante da humanidade ou do racionalismo humano contra a autoridade da palavra de Deus e até mesmo contra Deus e contra a fé. O entendimento que essas pessoas, filósofos, queriam impor à humanidade é que o homem não necessita de Deus, nem da sua palavra, nem da fé. Mas mesmo com essa luta constante de séculos, nós vemos como a palavra de Deus ela tem transformado vidas. A palavra de Deus tem sido proclamada e uma vez proclamada, tem surtido o efeito pelo qual Deus revelou ela a nós, que é transformar a vida humana. Então, nós temos aí um ceticismo sempre presente na humanidade, especialmente a partir desse período da modernidade, e nos dias atuais não é diferente. Nós vemos como continua essa luta feroz contra a palavra de Deus. E muitas foram as críticas
muitas foram as tentativas humanas, né, de desacreditar a palavra de Deus, a historicidade, né, dos eventos bíblicos. Tantos personagens bíblicos foram considerados mitológicos, até mesmo o rei Davi, figura tão importante, né, no Antigo Testamento, outrora foi considerado como um personagem mitológico. No entanto, pesquisas arqueológicas, a história tem trazido à luz aquilo que a palavra de Deus já havia revelado há séculos atrás. Então, mesmo com esse levante, com essas tentativas, né, de desacreditar a palavra de Deus tem resistido firmemente, e nós temos visto, né, não apenas pelo desenvolvimento da arqueologia, pelo trabalho da história, mas até mesmo da ciência, nós temos visto, né, como a palavra de Deus, de fato, é a palavra digna de confiança, a palavra que, por ser divina, ela é revestida de autoridade. E isso é importante nós termos. Como cristãos, como quem prega a palavra do Senhor, é importante nós sabermos, né, que a autoridade que vem dela procede do Senhor. E ela, por ter autoridade divina, ela é digna de confiança. É bem curioso, né, como os críticos da Bíblia, ou como a falsa ciência, dão mais crédito a livros escritos, como por exemplo a Ilíada, né, de Homero, um livro que a primeira cópia foi feita 500 anos depois dele ter escrito o livro, mas para muitos críticos da Bíblia esse livro é mais digno de confiança do que a palavra de Deus, onde há milhares, né, de cópias muito próximas do tempo em que foram escritas. E aí nós podemos dizer, né, que se os cientistas investigassem os escritos antigos com esse ímpeto de tentar, né, desacreditar a palavra de Deus, né, com esse ímpeto ceticista, de incredulidade, ateísta, como eles investigam as Escrituras, né, nenhum deles resistiria. Mas a gente tem visto, né, como a palavra de Deus permanece, né, firme, porque de fato é a palavra de Deus. Então, falar da inerrância é nós apontarmos para a autoridade que a palavra de Deus tem. Se ela é de fato como nós cremos que é a palavra de Deus, nós cremos que ela é inerrante. E a inerrância, né, em suma, ela afirma que as Escrituras em seus originais não apresentam nenhum tipo de contradição. Ela sempre diz a verdade sobre qualquer coisa tratada. É importante nós compreendermos isso, porque nós, atualmente, não temos nenhum original da Bíblia. Porém, há milhares de cópias, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, é possível que nessa transcrição os copistas tenham cometido erros. Porém, né, nos originais, nós não podemos admitir qualquer erro. E um detalhe em relação a erros dos copistas. Mesmo considerando um percentual mínimo entre milhares de cópias, um percentual mínimo de erros de transcrição ou de cópia, lembrando que no passado as Bíblias ou os manuscritos eram feitos todos à mão. Considerando ainda essa possibilidade de um percentual pequeno de erros, esses pequenos erros não comprometem em nada, isso que é maravilhoso, não compromete em nada a essência do ensinamento da palavra de Deus, naquilo que é central, né, do plano de Deus para a humanidade. Uma palavra do pastor, né, John Wesley,
é muito interessante. Ele diz que se houvesse um erro na Bíblia, ou qualquer erro na Bíblia, poderia haver 1000. E de fato é isso, né? Se houver um engano nesse livro, ele não veio do Deus da verdade. Então, é importante nós termos isso em mente. Então, para compreendermos a questão da inerrância da palavra do Senhor, há duas linhas de pensamento, né, para nós entendermos essa questão. Uma delas diz respeito à inerrância que é absoluta ou plena, ou seja, a palavra de Deus não há qualquer contradição ou erro, né, nos textos bíblicos quanto a citações históricas e científicas. Embora a Bíblia não seja um livro de ciência, um livro científico, ou até mesmo um livro com a perspectiva da história tradicional, de contar como nós entendemos a ciência história, mas, no entanto, mesmo comparando com os princípios da ciência, há um entendimento de que a Bíblia é inerrante em todos os aspectos, até mesmo naquilo que pode ser comparado aí com dados científicos. Então, algumas possíveis discrepâncias ou aparentemente contradições, e falar sobre contradições da Bíblia, há um livro do Norman Geisler, que ele fala, é um manual onde ele trata como as aparentes contradições da Bíblia. São comentários acerca de textos que os críticos utilizam para dizer que a Bíblia tem contradição. Mas nós vemos que, uma vez buscando entender, fazer a interpretação correta das Escrituras, nós vamos compreender que, de fato, não há qualquer erro. No caso dos evangelhos, nós temos ali perspectivas diferentes das narrativas, por isso que há certas divergências, porém, não devem ser vistas como contradições, mas como abordagens complementares, diferenciadas do texto sagrado, que nós podemos ver ali que, de fato, alguns evangelistas trazem aí entendimento muitas vezes, ou detalhes diferentes na mesma narrativa bíblica. Como mencionei, esse teólogo Norman Geisler, ele tem um trabalho focado na questão de apresentar a Bíblia como inerrante. Eu queria destacar alguns pontos que ele apresenta quando ele fala da inerrância da palavra de Deus, e são equívocos que alguns cometem quando analisam a palavra de Deus, quando muitos criticam a palavra de Deus. Então, um deles, por exemplo, assumir que o que não foi explicado seja inexplicável. É importante a gente ter isso em mente. Isso acontece quando os críticos contestam alguns eventos ou personagens bíblicos, como ocorreu, por exemplo, com o Império Hitita e Assírio, que durante um tempo foram considerados como reinos mitológicos. Então, assim, se a ciência, o que Norman Geisler está dizendo é o seguinte: se a ciência, na perspectiva humana, não trouxe qualquer confirmação acerca de um determinado povo, ou até mesmo, como mencionei agora, de Davi, onde foram encontrados escritos, tanto no Egito quanto escritos assírios, mencionando a casa de Davi ou as colinas da cidade de Davi. Então, como Davi, o Império Hitita, que foi um império contestado pela ciência, então, para os críticos, se a ciência não confirma, então não é verdade, a Bíblia tem erro. Então, é um equívoco, nós temos esse pensamento, não é, que aquilo que não teve explicação científica não é digno de confiança. E eu queria destacar mais um aspecto que ele fala, assumir que um relato parcial seja um relato falso, ou mesmo que narrações diferentes sejam falsas. Como falei agora há pouco em relação aos evangelhos, nós temos 4 evangelhos, cada um com perspectivas diferentes, com focos diferentes. Então, dizer que porque um evangelista não deu um detalhe que o outro mencionou, seja uma contradição, isso é um grande equívoco que o Norman Geisler traz aqui para a nossa reflexão. Falando ainda sobre autoridade,
nós chegamos à questão, além da inerrância, a questão da infalibilidade. E aqui nós temos, devemos compreender bem, né? Segundo Harold Brown, ele fala, né, que a infalibilidade pode ser chamada de consequência subjetiva, e de fato é. Porque desde quando nós começamos a falar, né, sobre a palavra de Deus como sendo palavra de Deus, ela é de fato digna de confiança, então não podemos admitir qualquer erro e de fato ela é infalível. Nós temos, ele fala, né, é subjetiva da inspiração divina, isto é, define as Escrituras como confiável e fidedigna para aqueles que se voltam para ela em busca da verdade do Senhor. E aí nós temos a palavra de Deus, ela mesma destaca, não é? Como que ela é digna de confiança. Há várias expressões, né? Carta de Paulo a Timóteo, onde ele fala, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Ele cita, fiel é a palavra, fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Nós temos ali 1 Timóteo 1,15, 3,1 e 4,9. E também um texto de Hebreus 10, só para mencionar aí alguns, quando ele fala, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então assim nós compreendemos, né, que aquele que se volta, né, para a palavra de Deus, esse de fato encontrará a verdade, o refúgio verdadeiro, a regra de fé, né, e prática de maneira, né, infalível. Então nós compreendemos, né, que uma vez que a palavra é de Deus, a autoridade dela, centrada em Deus, nós compreendemos que ela é inerrante e infalível. E assim nós concluímos a segunda aula da disciplina Bibliologia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.